Olá, tudo bom, crianças? Quanta saudade, né? Os dias vão se passando e a gente ficando com mais saudade ainda. Mas logo, logo a gente vai estar bem juntinho, tá bom? Olha só, hoje nós estamos aqui para a gente fazer as correções do estudo dirigido, tá? Lá no estudo dirigido, alguns pais me questionaram a questão das notas. Lá não tem como o formulário que vocês fizeram, não tem como fazer a somatória da nota toda, porque o gabarito que eu fiz, só fiz com as questões objetivas. As questões dissertativas que vocês relataram, escreveram, não tem como eu colocar no gabarito, porque senão eu estaria cobrando uma resposta que seria igual à minha, e meu objetivo não é esse. Meu objetivo é que vocês façam com a opinião de vocês, né? Relatando a resposta de vocês, mas dentro do contexto do conteúdo. Então, essas questões a professora vai estar fazendo as correções individualmente. Mas hoje, nas correções, vocês já podem também estar fazendo a somatória. Cada questão vale 0,2, tá? A nossa avaliação toda vale 2 pontos e 1 ponto de participação. Então, você acertou questão 1, 0,2, questão 2, 0 mais 0,2, 0,4. E aí, vocês vão somando e vocês vão perceber na nota de vocês que vai melhorando, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro na questão 1. Primeira prova de português, depois de história. Aí eu tenho na questão 1 assim, ó. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino. Eu tenho a primeira questão. A gente fala é o fantasma ou é a fantasma? Então, é o fantasma, é a palavrinha masculina. A assombração. Então, aqui eu já percebo que eu não tenho todas as palavrinhas aqui, né, do gênero masculino. Então, vamos passar para o segundo. O profeta ou é a profeta? Então, é o profeta. A palavrinha profeta não quer dizer que as palavrinhas que terminaram com a, que elas sejam somente femininas, não, tá? A gente geralmente tem que colocar o quê? Tem que colocar o artigo antes para identificar qual que é o gênero, se é masculino ou feminino. Então, é o profeta, o fantasma e o telefonema. Então, naturalmente, seria essa questão a alternativa correta. Depois nós temos eclipse, é o eclipse, alface é uma palavrinha feminina, é a alface, e champanhe também é uma palavrinha feminina, tá? Mascote, gente, o mascote, a palavrinha mascote, ela pode ser usada tanto como masculino como feminino, mas assombração é feminina, é a assombração, e grama, eu posso estar me referindo às duas situações de grama. Posso me referir com o grama, que seria em termos de peso, e a grama, que seria um vegetal, né? Aquela graminha verdinha, tá? E por último, cal ou cal, né? O cal é um pozinho onde se usa para pintar meio fio e aí vai. Parede, jacaré, ou jacaré é a palavrinha também masculina, e alface, que é a alface. Então, a alternativa correta é a segunda, ok? Então, quem já acertou, já anota aí no cantinho. 02. Questão 2. No trecho, um lobo avistou uma linda cabra passando em cima de um rochedo muito inclinado na montanha. O masculino da expressão destacada é... Qual que é o masculino de cabra? Cabra macho? Não. Bode. Então, o masculino da palavrinha cabra é bode, tá? Então, é a segunda opção também. Depois, na questão número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre verbo. O verbo é a palavra que por si só exprime o fato, em geral, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, e que pode variar sua forma para situar esse fato no tempo. Assinale a alternativa em que o verbo destacado na frase exprime o estado. Então, vamos lá. Durante esse verão, choveu pouquíssimo. A palavrinha choveu é o quê? É um fenômeno da natureza. A professora fala sempre em sala de aula, não tem como a gente conjugar esse verbo. Eu chovo, tu choves, não. Por quê? Porque é um fenômeno que acontece na nossa natureza, mas não deixa de ser um verbo, tá? Os cientistas estão atentos. A palavrinha estão, gente, é do jeito que eles estão, é do jeito que eles estão. Eles estão atentos, estão desanimados, estão alegres, estão animados, ou seja, são palavras, são o quê? É do jeito que as pessoas estão. Então, nesse caso, está o quê? Classificando o jeito que os cientistas estão. Então, a palavrinha estão é um estado, não é um fenômeno da natureza e muito menos uma ação, né? Aqui é um estado.
A prefeitura plantará mais de 1.000 árvores nas ruas da cidade. Plantar é uma ação, né? Então, os cientistas estudam uma nova fórmula para a vacina contra o coronavírus. Mesma coisa, o verbo estudar é uma ação e não um estado. Então, a alternativa correta seria a segunda, ok? Questão 4. Levando em consideração a terminação dos verbos em an com M e ão com altil, marque a alternativa correta, observando a concordância verbal. Então, gente, eu tenho aqui, olha, eu tenho ontem os meninos vencerão a competição. Eu sempre venho falando em sala de aula para vocês que todo verbo que está terminado com ão, altil, ele tem o sentido de quê? De futuro, que vai acontecer. E com o M é o que já aconteceu, é passado. Então, ontem os meninos vencerão? Não, porque ainda vai acontecer o vencerão. Então, aí a concordância verbal não está de acordo, né? No próximo sábado, as crianças dançaram quadrilha, ou seja, ainda vai acontecer o sábado e eles já dançaram. Seria o quê? Dançarão, seria com altil, né? Após o cinema, meus pais tomarão lanche. Então, após o cinema, quando terminar o cinema, que vai acontecer algo. Então, se vai acontecer algo, é o futuro. Então, tomarão, isso é correto. Então, é a terceira opção, a correta. Mas vamos ver a última. Amanhã, minhas irmãs brincaram no parquinho. Como que já passou um verbo que já aconteceu, se ainda vai acontecer a ação delas, tá? Então, a opção correta aí seria a terceira. Após o cinema, meus pais tomarão um lanche, ok? Questão 5. O substantivo comum de dois gêneros, chamado também de comum de dois, é um tipo de substantivo uniforme. Uniforme é porque é único, depende só de uma função. Ou seja, aquele que apresenta somente um termo para os dois gêneros, tanto masculino como feminino. Com base na afirmativa, marca alternativa onde os substantivos se classificam como comum de dois gêneros. Aluno. Se eu falar aluno, eu estou falando de quem? Do sexo masculino. Então, se eu falar feminino, é alunar. Então, não é esse. Igual menina e menino. Companheira, mesma coisa. Se eu estou falando companheira do sexo feminino. Se eu quero falar do sexo masculino, eu falaria companheiro. É igual professor. Professor e professora. Então, também não é esse. Artista e dentista. Se eu utilizar, por exemplo, tenho uma moça que é artista. Então, artista. Tem um rapaz que é artista, o artista. Tá vendo que a palavrinha artista ela não mudou? Somente que mudou foi o quê? Foram os artigos o e a. A mesma coisa dentista. A dentista, o dentista. Por isso que ele é o quê? Por isso que ele é comum de dois gêneros, porque serve tanto para o sexo, para o gênero masculino, como para o gênero feminino. Médico, eu estou falando de uma pessoa do sexo masculino. Se for médica, né, feminino. Advogada, feminino. Se for masculino, advogado. Então, a gente percebe que essas outras precisam mudar o final dela do O para o A. E o comum de dois gêneros, não. Ele não muda o finalzinho da palavra. O que a gente vai mudar é o quê? Acrescentando os artigos na frente deles. O O ou o A, ok? Questão 6. Agora nós vamos falar um pouquinho de história, tá? Lembrando, gente, que semana que vem nós já vamos ter os nossos horários todos definidos, já estão definidos para as nossas aulas online. Então, a partir da semana que vem, nossas aulas serão online, onde vocês vão participar. E tire qualquer dúvida de história, no dia da aula de história, vocês tiram comigo, tá? Os horários vão para vocês, seguir para vocês também depois, pelo blog, para a gente estar fazendo esses questionamentos, tirando as dúvidas individuais, ok? Questão 6. O território que hoje forma o Brasil era parte americana desse império. Quando os portugueses aqui chegaram em 1500, vieram em busca de alguns objetivos. Com base nessa afirmativa, julgue os itens e marque as opções que estão de acordo com os interesses dos portugueses. Então, vamos lá. Vamos ver quais são essas opções. A primeira, os portugueses tinham interesse em buscar riquezas e recursos naturais que pudessem ser explorados para aumentar a renda da coroa portuguesa e gerar lucro para os mercadores. Sim, eles tinham interesse em buscar riquezas e recursos naturais também. A princípio, eles saíram em busca de novos territórios, mas depois eles passaram a explorar isso, né? Então, a primeira opção está correta.
As riquezas mais cobiçadas pelos portugueses eram as palmeiras, tipo de vegetação encontrada no litoral território brasileiro. Não, nunca foi palmeira, né? A vegetação que eles exploraram muito foi qual? O pau-brasil. Para explorar as riquezas de sua metrópole, os portugueses negociaram com os indígenas, utilizando os barcos das aldeias para transportar o que exploravam. Claro que não, né, gente? Eles transportavam essas mercadorias nas grandes frotas deles, né? Nos navios. Então, claro, jamais que eles usariam os barquinhos dos índios para atravessar o oceano. Depois, Portugal foi um dos primeiros estados europeus a se unificar. Sim, ficaram o quê? Ficaram somente com um império, somente um rei, né? O que lhe permitiu sair à frente na concorrência por territórios e riquezas. Sim, se unificou, naturalmente teve o quê? O rei teve mais poder. Tanto é que ele conquistou o nosso território, como usou como outros territórios também, né? Então, as opções corretas aí é a primeira e a última, ok? Questão 7. Outro produto também explorado pelos portugueses no período da colonização foram as drogas do sertão, nome dado aos produtos que não existiam na Europa. Porque esses produtos geraram tanto interesse aos portugueses e que produtos foram considerados drogas do sertão? Marque a alternativa que corresponde a essa indagação. Primeiro eu tenho, esses produtos tinham bons preços e eram utilizados principalmente na limpeza dos reinos, né? Entre eles se destacava eucaliptos florais? Claro que não, né, gente? Primeiro que os drogas do sertão não eram nem utilizadas para fazer limpeza. Depois, esses produtos tinham bons preços, eram utilizados como ingredientes da culinária e nem tinham bons preços. A gente já começa a observar por aí. Eles eram produtos o quê? Que eles geravam muito lucro. Então, por quê? Porque não tinha naquele período. Então, era caro, né? E como ingredientes na culinária, entre eles se destacava o chocolate granulado? Claro que não, né? Naquele período não existia isso. Depois, esses produtos tinham bons preços na Europa e eram utilizados principalmente no preparo de remédios, sim, e como tempero de alimentos também, sim, que era na conservação dos alimentos, né? Entre eles se destaca o cacau, canela, cravo e guaraná. Ok. Então a resposta correta aí foi a última, ok? Questão 8, mais uma dissertativa aqui. Com a conquista, as terras onde hoje se localiza o Brasil passaram a ser uma posse de Portugal. Contudo, o Estado português não tinha recursos para explorar o território conquistado. Além disso, era ameaçado por ataques constantemente. Dessa forma, o rei de Portugal decidiu dividir o território em capitanias hereditárias. Explique como ocorreu essa decisão do rei de Portugal. Gente, as capitanias hereditárias eram quais? São as partezinhas, né, que o rei decidiu dividir. O território brasileiro era muito grande, então não tinha como ele comandar aquela terra toda. Primeiro que o objetivo dele era o quê? Era povoar aquele território, porque ele povoando, ele teria o quê? Ele teria mais possibilidade de ser proprietário daquela terra toda, dessa terra, né? Então ele decidiu o quê? Dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas foram entregues para quem? Para as pessoas de suas confianças, né? Da confiança do rei, da coroa. Pessoas que tinham dinheiro naquele período e que tinham disponibilidade de povoar esses lotes de terras. Então, essas pessoas eram quem? Eram os donatários, né? Onde passavam para eles essas terras, onde eles colocavam as pessoas para morar nesses locais, povoando esses locais, que estaria trazendo para a coroa portuguesa? Estaria trazendo mais lucro para a coroa portuguesa, onde também eles estariam cobrando impostos dessas pessoas, né? Os donatários. Então, para isso que foi feito essa divisão de terra, para ser povoada, tá? Para que gerasse mais lucro para a coroa portuguesa, ok? Aí, mas eu tenho um questionamento aqui. Lá na questão 9, o sistema de capitanias hereditárias, ele fracassou. Qual foi a outra solução que o Estado português encontrou para solucionar esse problema? Ele fez, o que o rei fez? Como é que fala? Peraí que fugiu a palavrinha para mim. Ele
convocou um representante para ser o quem? O governador-geral, né, que era o Tomé de Souza, para que o Tomé de Souza fizesse todas as regularizações, regulasse todas as leis, né, para que as coisas funcionassem de uma forma mais baseadas em leis, né? Então ele teve que colocar um representante só para poder comandar o nosso território, naquele período que foi o governador geral, ok? Aí na questão 10, uma vez escravizado, o índio era submetido a todo tipo de trabalho. Que atividades eram desenvolvidas pelos indígenas e o que eles recebiam em troca, gente? Naquele período, os índios, eles começaram a trabalhar primeiro transportando, cortando para o Brasil, transportando, né, para os navios, mas depois eles passaram a trabalhar de outras formas também. Como, professora? Começaram a trabalhar nas lavouras, começaram a trabalhar nas derrubadas das matas, né? No preparo das roças. Por quê? Preparando as roças para os engenhos, que era a plantação de cana-de-açúcar. Depois nos moinhos, né? Onde fazia todo aquele processo de retirada, né? De produção do açúcar. Nas casas, no transporte de mercadorias, nos equipamentos de alimentos, na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca, no combate a outros povos, ou seja, gente, eles começaram a trabalhar em várias atividades, tá? E o que eles recebiam em troca? Eles recebiam os objetos, como a gente já sabe que era por meio de escambo, né? Mas a princípio foi sim uma troca mais espontânea. Depois eles perceberam que eles estavam sendo escravizados, então eles não quiseram mais fazer esse serviço para os portugueses, ok? Então é isso, gente. Então o estudo dirigido está aí, a correção. Façam a correção de vocês. Lembrando que cada questão vale 0,2, tá? Vocês façam a somatória. E na aula, então, que semana que vem, nossa aula online, se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando, ok? Então fique com Deus, um grande beijo e até semana que vem.